Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa, nossas segundas-feiras, às 19 horas. Agradecendo desde já a companhia de todos, mas em especial a companhia de Jesus, nosso mestre e amigo, já que estamos aqui reunidos em seu nome. Vamos dar início ao nosso encontro, né? Lembrando que as reuniões do Lar de Teresa são sempre alternadas entre o estudo do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos ter o estudo de um tema que é muito agradável, né, que é um tema importante para nosso desenvolvimento pessoal, que está no Evangelho segundo o Espiritismo e trata dos tormentos voluntários, né, capítulo 5, item 23. No dia de hoje, vamos ter o prazer de acompanhar as reflexões da nossa querida companheira e irmã, no dia a dia do Lar de Teresa, Graça Pereira, né? E aí eu queria convidar a Graça para dar suas saudações iniciais. Graça. Saudações a todos e muita paz. É com muita alegria que aqui estamos para mais um estudo. Sejam bem-vindos a esse estudo. Então vamos dar continuidade ao nosso encontro com a leitura do texto da nossa página inicial, que chama Em Nossa Luta, diz o texto. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Palavras de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nos ímpetos iniciais, resume-se a propósito de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdade do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformaremos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. São palavras de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, passemos então à nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, pela oportunidade de reflexão e estudo, agradecendo aos benfeitores do Lar de Teresa, esse lar que nos abriga, Teresa, Antônio de Aquino, Icleia, Dr. Bezerra, pedindo aos bons espíritos que aqui se encontram junto de nós, que inspirem e iluminem nossa irmã Graça, que a partir de então terá a palavra para as reflexões dessa noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Graça, você tem a palavra. Obrigada, que Jesus nos abençoe nesta hora. Como o Gustavo nos disse, né, nosso estudo de hoje, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos ao capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, e no item 23, que
faz parte das instruções dos espíritos. Kardec sempre estruturava os capítulos com citação do Evangelho, os seus comentários, e depois colocava as instruções dos espíritos. E essa instrução é de número 23, o item do capítulo é 23, e é uma instrução de Fenelon. Fenelon era um teólogo, um sacerdote religioso, e que fez parte da codificação, foi um dos espíritos que participaram. Há mensagens dele no Evangelho, como esta, e no Livro dos Médiuns. E Fenelon foi, inclusive, preceptor, quer dizer, professor, do neto de Luís XIV, e que não assumiu, seria o herdeiro, porque o filho do rei já havia falecido, seria o neto. Ele foi seu orientador, Fenelon foi seu orientador, e ele escreveu um livro para educá-lo, e educá-lo para que ele fosse um bom rei com as virtudes que ele considerava virtudes cristãs. E depois ele foi afastado porque, pelas suas ideias, ele era um inovador, e ele sofreu exílio na própria França, né? Imaginemos, ele tinha nascido no século XVII, faleceu em 1715, início do século XVIII. Então, naquela época, imaginemos, né? O próprio interior da França ficava muito longe de Paris. Então, ele foi exilado no próprio interior da França e ficou ali e morreu. Ele vinha de uma família de nobres, nasceu num castelo e, durante toda a sua vida, foi fiel às ideias cristãs, ao Cristo. No Céu e Inferno, que é o outro livro de Kardec, da codificação, Kardec coloca esse livro que foi usado para a educação do herdeiro da coroa, mas que também não acabou falecendo antes da morte do seu avô. E ele fala do que Fenelon vem trazendo para esse herdeiro, né? Ele pretendia exatamente trazer as virtudes cristãs para esse próximo rei, esse que era o herdeiro da coroa. Então, Fenelon foi muito importante também, não só em vida, como depois como um dos espíritos da codificação. E então é dele essa instrução, Os Tormentos Voluntários, é o título dessa instrução. E os tormentos voluntários, a palavra voluntários nos remete ao início do capítulo, quando Kardec fala das causas atuais das nossas aflições. São tormentos que nós temos, que nós vivenciamos pela nossa vontade, pelo hoje, né? Porque Kardec fala da justiça das aflições, das causas anteriores das aflições que vêm das outras existências nossas, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, a lei de causa e efeito, ação e reação, mas Fenelon fala dos tormentos que nós vivemos hoje, vivenciamos hoje, criamos para nós tormentos dos quais não precisamos, não temos nada a resgatar com esses tormentos. E então, eu lembrei de São João de la Cruz, San Juan de la Cruz, um religioso espanhol, né? Contemporâneo de Teresa d'Ávila, e ele falava na noite escura da alma, né? Esses momentos do que nós mesmos nos atormentamos. Nós não trazemos isso de outras existências. São sentimentos que alojamos em nosso íntimo e que nos causam aflições, nos atormentamos com essas aflições, né? Com esses pensamentos nossos. Então, a Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas,
ela diz, né? Nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez que outra, a noite escura da alma. Quem falou pela primeira vez na noite escura da alma foi San Juan de la Cruz, né? Falando exatamente disso. Todos nós passamos por esse momento de grande tormento, de grande aflição, em que nós consideramos que, né, à nossa frente a escuridão, não vemos a luz. E então, ele nos convida a sair desse momento. E, bem, nós já sabemos como, buscando Jesus em nossas almas e como vamos buscá-los? Pela oração. Pela oração, nós falaremos com o Mestre Jesus e ele nos dará esse bálsamo para que possamos vencer esse momento, possamos fazer luz nessa noite escura da alma. E o que a, a mensagem inicial fala, né? Da luta. A vida é isso, a vida é luta, a vida é feita por essas batalhas que nos fazem evoluir, nos fazem crescer. Nós amadurecemos nas lutas, né? Nas lutas. Então, Joana de Ângeles diz assim: aquele que não consegue vencer a noite escura dificilmente conseguirá saudar a luz, a madrugada da luz, que chega após a sombra aparentemente vencedora, porque depois da escuridão, depois da noite escura, o que nos aguarda é a madrugada, é o alvorecer, né? Então, nós podemos, em momento algum, diz a Joana, podemos desanimar ou sucumbir, quando as sombras poderosas povoaram a nossa noite escura. Então, vamos ver o que Fenelon nos diz sobre esses tormentos voluntários, esses tormentos que nós vivemos por nossa própria vontade, por nosso livre-arbítrio. Então, ele diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Isso né, é real, todos, porque nós fomos criados para a felicidade. Então, nós vivemos nessa busca válida, né, e correta, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Um mundo de provas e expiações, nós, espíritos imperfeitos, por isso estamos aqui. Essa felicidade plena aqui nós não vamos encontrar. Ela vai estar sempre, né? É ser feliz apesar dessas situações. Entretanto, ele poderia gozar da felicidade, da relativa felicidade na Terra, se não a procurasse nas coisas perecíveis. Porque o homem busca a felicidade fora de si. Busca a felicidade nas coisas materiais. Quando eu possuir isso, quando eu conseguir isso. Então, né, em vez de procurar nos gozos da alma, diz Fenelon, que são pré-libar dos gozos celestes, imperecíveis. Os gozos da alma são imperecíveis. Lembra de Jesus dizendo, né, que nós acumulássemos tesouros do céu? É exatamente isso. Os tesouros do céu são imperecíveis. E aí ele continua: em vez do homem procurar essa felicidade na paz do coração, que é a única felicidade possível neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, nós criamos sofrimentos para nós, por quê? Pela nossa vontade. Aí, olhem só nesse pedacinho que eu destaquei, nós vemos aqui, olha só, o homem busca nas coisas perecíveis, nos gozos materiais,
a sua felicidade. Se ele busca nas coisas materiais, nas coisas perecíveis, ele está o quê? Cobiçando. Então, já tem um sofrimento de cobiça, né? Já tem aí a cobiça. A ambição, o egoísmo que ele quer para ele. Ele quer conquistar para ele. E aí, Fenelon ainda fala de outras aflições que nós vamos criando. As que advêm do ciúme e da inveja. Será que o ciumento sofre? O invejoso sofre? Aí diz Fenelon assim: para o invejoso e o ciumento não há repouso, porque ele está sempre preocupado com o que com o outro. Em vez de ele se voltar para si, combater em si o egoísmo, ele está preocupado, está lá tomando conta do outro, das coisas que o outro tem, e ele inveja, ou então não confia no outro e tem ciúme. Há pessoas que têm ciúme de amigos, né? De amigos. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso, diz Fênelon. Estão perpetuamente febricitantes. Quer dizer, é sempre uma febre, né? Um sofrimento. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Eles têm ciúme, inveja. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Porque é aquele que é ambicioso, é egoísta, é ciumento, é invejoso, ele sofre continuamente. É um sofrimento que causa exatamente essa noite escura da alma, como diz São Juan de la Cruz. E ele sofre, né, e causa sofrimento aos que estão à sua volta. E o que nós podemos, né, o que muitas vezes nós observamos na vida, e os próprios psicólogos, os estudiosos da psicologia humana nos dizem, né? As pessoas criam um mundo que não existe. Ameaças onde não existem. O ciumento, por exemplo, né? Ele vê o outro de uma maneira que aquilo não está acontecendo. Mas para ele, aquilo é uma verdade. Ele sofre. É um tormento. É um tormento. Ele sofre por uma coisa que faz parte da imaginação dele, que ele imagina. E aí continua Fênelon, não é a eles de certo que se aplicam estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Olha que interessante. O capítulo tem esse título, Bem-aventurados aflitos. Então, o que Fenelon está dizendo para nós? Que esses tormentos que nós mesmos buscamos pelas nossas imperfeições, pelos sentimentos negativos que trazemos ainda, esses tormentos não nos colocam entre os bem-aventurados aflitos, porque são aflições a quem nós damos causa hoje e que nós mesmos projetamos em nós, projetamos em nossa vida. São sofrimentos que nós passamos e que não tem nenhuma razão de ser, a não ser a nossa imaginação, esses sentimentos que colocamos em nós e vemos muitas vezes.
criamos um mundo que não existe. E aí diz ele, eu vou repetir aqui o que ele diz. Não é a eles, não é a esses que passam por esses tormentos voluntários que se aplicam estas palavras de Jesus, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Por quê? Porque o ciúme, né? O que a pessoa sofre pelo ciúme, pela inveja, pela cobiça, pela ambição, é agora, é uma causa atual. A pessoa sofre pelo sentimento que ela traz. E que o que os espíritos nos dizem a todo momento e que nós temos que combater em nós. Nós temos que combater em nós. E aí diz o Fenelon, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Então ele não tem cobiça, não tem inveja, não, né? Não tem essa ambição que leva à inveja, né? Aquele que não inveja, aquele que vê que o outro tem mais, possui mais que ele, mas isso aí faz diferença nenhuma. Lembramos de Paulo de Tarso, né? São Paulo. Paulo de Tarso, em determinado momento, ele diz assim: sou feliz com o que tenho. Deveria ser sempre o nosso pensamento, né? Ser feliz com o que temos. Sou feliz com o que tenho. Aí nós paramos para pensar o que Paulo tinha. Quando a gente vai lá no Paulo Estevam, o que Paulo tinha? Tinha, né, duas túnicas, uma túnica que ele usava durante o dia, a outra que ele colocava durante a noite, né, por causa do frio, quando ele andava, né, caminhava. Tinha o tear, né, tinha o tear e tinha as alpercatas para caminhar. E ele diz, sou feliz com o que tenho. E nós, né, criamos tormentos para nós, vivendo muitas vezes essa noite escura da alma do San Juan de la Cruz, por, pelas nossas imperfeições ainda. Então, ele continua, né? Esse é sempre rico, quer dizer, o que não inveja, o que não tem ciúme, o que não ambiciona, além do que ele pode. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? O que nós temos, né, que os espíritos nos lembram a todo momento? Nós conseguiremos essa nossa felicidade, que ele começa a instrução pela felicidade, pela busca da felicidade, nós conseguiremos essa felicidade, dizem os espíritos, pela paz da nossa consciência do dever cumprido, quando a nossa consciência está ali tranquila, em paz, porque cumpriu o seu dever, cumpriu com os deveres, aí nós conseguiremos essa felicidade. E uma é sempre bom uma historinha, não é? Para fixar o ensinamento. Pois é, essa historinha está no livro Alvorada Cristã, da mediunidade do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Aí, e ela tem o título, é o capítulo 25, e tem o título de A Falsa Mendiga. E a gente vai dizer que essa historinha continua atual. Tá? Nós vamos ver. O nome da mendiga, da falsa mendiga, era Zezélia. Já tinha um nome diferente, né? Zezélia pedia esmolas havia muitos anos. Não era tão doente que não pudesse trabalhar, produzindo algo de útil.
mas não se animava a enfrentar qualquer disciplina de serviço. Ela podia trabalhar, mas não queria. E ficava lá o dia inteiro, dirigindo-se aos transeuntes, sentada à porta. Esmola, pelo amor de Deus. De quando em quando, pessoas amigas, depois de lhe darem um níquel, aconselhavam. Antigamente se usava essa expressão, né? O níquel, era uma moeda, né? As moedas eram feitas de metais, e uma delas, a de menor valor, era sempre de níquel, né? Então se dirigia assim, uma moeda, um níquel. Então, as pessoas davam níquel a ela, mas aconselhavam. Zélia, você não poderia plantar algum milho? Não posso, ela respondia logo. Zélia, quem sabe você poderia beneficiar alguns quilos de café? Quem sou eu, meu filho? Não tenho forças. Faria lavar roupa e ganhar algum dinheiro? Nem pensar nisto. Não aguento. Zélia, vamos vender flores? Não posso andar, minhas filhas. E o bordado, Zélia? Você tem as mãos livres. A agulha é uma boa companheira. Quem sabe poderá ajudar-nos? Receberá uma compensadora remuneração, diziam umas jovens, né, oferecendo ajuda. Não tenho os dedos seguros e falta-me energia suficiente. Não posso. E assim, Zélia vivia prostrada, sem ânimo, sem alegria. Afirmava sentir dores por toda a parte do corpo. Dava notícias da tosse, da tonteira, do resfriado, com longas palavras que raras pessoas dispunham de tempo para ouvir. Além das lamentações contínuas, clamava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçara porque não dispunha de alimento. Tanto pediu, chorou e se queixou Zélia que, certa manhã, foi encontrada morta. E a caridade pública enterrou-lhe o corpo, com muita piedade. Todos os vizinhos e conhecidos julgaram que Zélia fora diretamente para o céu. Sim, né? Você olha a mendiga, fica com pena, acha que vai para o céu. Entretanto, não foi assim. Ela acordou no meio de um campo muito escuro e muito frio. Achava-se sem ninguém e gritou aflita pelo socorro de Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse-lhe bondoso: Zélia, que deseja você? Ah, observou, olha o que Neio Lúcio diz, muito vaidosa. Já sou conhecida na casa celestial? Sim, ele chamou, né? Pelo nome. Há muito tempo, informou o emissário compadecido. A velha começou a chorar e rogou em pranto. Olha, na época que o Neio Lúcio trouxe essa mensagem, o adjetivo velha, né, não era ofensivo. Então, por isso está aqui. A velha começou a chorar e rogou em pranto. Tenho sofrido muito. Quero o amparo do alto. Aí o mensageiro diz a ela, mas, ouça, o auxílio divino, preste atenção que vai dizer o mensageiro. O auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher.
Você não cavou a terra, não cuidou de plantas, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não teceu fios, não costurou pano, não amparou crianças, não fez pão, não lavou roupa, não varreu a casa, não cuidou de flores, não tratou nem mesmo da sua saúde e do seu corpo. Pretende receber as bênçãos de cima. A infeliz observou então. Nada podia fazer, eu era mendiga. O anjo, contudo, replicou: atenção. Não, Zezélia, você não era mendiga. Você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Cerrou-se-lhe aos olhos o horizonte de luz e as escuras. Zezélia voltou para a terra a fim de renovar-se. Então, o que que essa historinha nos traz, né? Ela conseguiu para ela os tormentos por vontade dela. Então, para encerrarmos, né? Vamos para Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, pela mediunidade do Divaldo. E aí é muito interessante, né, que ela nos diz que o próprio Jesus também teve seus momentos, né, em que ele mergulhou no seu íntimo, né? A gente lembra sempre do Jardim das Oliveiras, né? Aquele momento que ele está em oração. E ele diz: afasta de mim este cálice. E quando ele diz: não, mas para isso eu vim, né? Então, mesmo Jesus experimentou no Jardim das Oliveiras a sua noite escura da alma, traído por um amigo, abandonado pelos demais, suando sangue e vivendo solidão que lhe precederam o momento sublime. A noite escura da alma é o amanhecer do dia glorioso da imortalidade em triunfo. Só que Jesus não estava entre os tormentos voluntários, não. E nós, mas essa lição da Joana nos serve para que nós possamos sair dessa noite escura, desse tormento, dessa aflição, desse sofrimento e fazer luz em nossas almas. Nós já sabemos da nossa realidade, em que, em alguns momentos, as aflições que nos chegam são aflições do hoje, a quem nós damos causa hoje, pelas nossas imperfeições, pelos nossos, né, pelos vícios de nossa alma. Então, nos cabe exatamente combatê-los e caminhar para a luz, que é Jesus. Eu sou a luz do mundo. E então, a Joana diz assim: toda vez quando, no serviço do Senhor, sintas a alma dominada pela noite triste da escuridão, evita entregar-te à sombra espessa, deixando-te arrastar pelo desânimo ou desencanto. Não esperes um céu de delícias imediatas, na experiência autoiluminativa, a que te entregas. A noite escura da alma é o amanhecer do dia glorioso da imortalidade em triunfo. Bendita doutrina que nos traz esclarecimento, como a página inicial, né? As lutas fazem parte de nossa caminhada, da nossa jornada na Terra. E como nos disse Jesus,
vigiai e orai. Temos que vigiar nossos sentimentos, nossos pensamentos, para afastar de nós, exterminar de nós, extinguir esses sentimentos negativos, como o ciúme, a inveja, a cobiça, a ambição, o egoísmo, o orgulho, que nos trazem sofrimentos que não precisamos, porque é do hoje. Estamos aqui no final e antes, pouco, e queremos dizer a todos que possamos finalmente colocar os ensinamentos de Jesus em nossas almas. Ele veio para nos mostrar o caminho que leva ao Pai. Aqui estamos, vivenciando as experiências que necessitamos para a nossa evolução. Que possamos sair desta existência vitoriosos. Trazemos ainda mazelas em nossas almas, que vêm conosco talvez há muitas encarnações. Mas esta é a existência, que nós temos que romper com esse passado, com essas mazelas, e colocar em nós, finalmente, as virtudes que Jesus nos ensinou. Batendo em nós que todas essas mazelas, na verdade, se originam no nosso egoísmo. Quando nos encontramos e nos consideramos o centro do mundo. Não somos. Estamos aqui para viver como irmãos, para finalmente caminhar com Cristo, seguindo-lhe as pegadas. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos, como ele nos convidou, se quiseres ser meu discípulo, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Renunciar a si mesmo é renunciar às nossas mazelas, aos nossos vícios da alma, aquilo que nos impede de caminhar para Deus. Renunciar à nossa personalidade, para que a nossa individualidade, o nosso espírito possa brilhar, como foi o convite de Jesus. Caminhemos com Ele e certamente já sabemos disso. E estaremos caminhando em direção ao Pai. Que Jesus nos abençoe e que possamos vencer todos essas imperfeições da alma para que possamos brilhar finalmente. Que Jesus nos abençoe. Agradecer primeiramente a Graça por suas reflexões, por esse momento de emoção que toca cada um de nós, mas também agradecer a cada um de vocês que segue aqui conosco, no nosso canal, no canal do Lar de Teresa. Convidar vocês, possam estar conosco também na próxima segunda, às 19 horas, para o estudo do Livro dos Espíritos. E, antes de terminarmos, convidar a todos para a nossa prece final. Dando graças a Deus, graças a Jesus, Mestre querido, aos bons espíritos do Lar de Teresa, que seguem caminhando conosco, nos instruindo, nos ensinando, nos inspirando, para que esses ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, sigam como luz em nossas vidas, em nossa caminhada, para que possamos seguir buscando nosso aperfeiçoamento, nossa autoiluminação, e que sigamos também trabalhando na seara do Cristo. Que assim possa ser, agora e sempre, graças a Deus. Meus amigos, mais uma vez, obrigado por sua companhia. Guardamos vocês na próxima segunda e vamos encerrando por aqui nosso encontro. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.